Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show, porque a minha convidada de hoje é doutora em administração, eu adoro isso aí, entrevistar doutores, coisa chique, ela é pró-reitora, a doutora é chiquérrimo, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão da Unesc, doutora Gisele Coelho, ninguém te chama de doutora, né, Gi? Tudo bem, Gi? Prazer te receber, como é que você tá? Tô bem, mano. Boa tarde a todos. Não precisa chamar de doutor. Não precisa? Não. Tá, mas o doutorado foi pra docência, imagino. Você foi visando a docência ou não? Ou foi pra um desafio pessoal? Na verdade, assim, quando tu faz doutorado, tu faz pra ti, né? Tá. É uma questão assim, tipo, eu quero chegar lá, quero terminar esse negócio, né? É mais pra dar um cheque, assim, poxa, que legal. Sim, tu não é pelo doutorado. título, né? Não, tu não faz doutorado porque eu vou ganhar mais, não é, né? Porque às vezes as pessoas dizem, vou fazer doutorado porque... Não, ganha um pouquinho, né? Não, assim, na academia a formação ela tem, né, as suas etapas, né? Tá. Mas não faz muita diferença. A questão é por uma questão assim de propósito mesmo. Tá, mas eu posso não fazer o mestrado e fazer doutorado direto? Hoje já sim. Uma vez tinha que ser... Isso, hoje já sim. No Brasil já tem essa possibilidade de se fazer. São raras as exceções, porque o estudante ele tem que estar muito preparado para a ciência, né? Tá. Porque o doutorado é para te ser um cientista, né? O mestrado é para te trabalhar como professor, tu só ficar na carreira docência, né? Mas o doutor não. O doutor, mas você fez mestrado também? Fiz mestrado. Tá, fez o conjunto da obra completa. Fiz, tudo. Tá, se vocês formam em quê? A minha formação é administração em habilitação em comércio exterior. Tá. Depois eu fiz uma especialização em gestão de pessoas, que eu adoro pessoas, né? E aí depois eu fiz um mestrado em administração. E depois fiz um doutorado em administração. Tá, mas vamos lá, você falou que adora a gestão de pessoas. Você vive num ecossistema que o que mais tem são pessoas, são opiniões. Adoro. Né? E essas opiniões muitas vezes são divergentes, quer dizer, não, muitas vezes. Se você tiver duas, as opiniões já serão divergentes. Exato. É inevitável ao ser humano. Essa gestão de pessoas te ensina a lidar com isso, com conflito, com a opinião? Principalmente conflito, né? Até porque a gente tem hoje um grande desafio é a crise da convivência. Hoje a gente tem a dificuldade de conviver com os diferentes, né? Por mais que a gente diz, eu sou uma pessoa adaptável, né? Quando você está numa situação tensa, conflituosa, e o conflito é interessante a gente entender, né? Que é diferente de conflito e confronto, né? O conflito é quando eu tenho uma ideia divergente da minha. Eu recebo uma ideia divergente da minha e a gente consegue conflitar no campo das ideias, né? E no final todos os dois ganham, porque tem que ter um consenso de algum modo, né? Agora o confronto não, é quando o confronto é combate. É combate, um tem que ganhar, outro tem que perder, né? E aí qual é a dificuldade da convivência? É conflitar, né? Não ir para uma condição de ganha e perde, mas uma condição de ganha e ganha, né? Ou de equilíbrio. E isso é difícil nas relações humanas. Muitas vezes a competição, ela não está para a competição. Tá, né? Entendi. Então, e isso... Competir não é cooperar, né? E aí a gente chega numa condição muito desconfortável das relações humanas e muitas vezes há esses rompimentos no meio do percurso, porque as pessoas não se toleram, né? Hoje, mas eu queria perguntar para você, por que estamos mais intolerantes? Eu acho que quando falo nós, é nós todos. Parece que o mundo está mais intolerante. O excesso de telas te faz você ter uma síndrome do pensamento acelerado, né? A tua capacidade de querer responder, assim como as máquinas fazem, né? Isso está sendo cada vez mais comum. Ao mesmo tempo, o isolamento social, que a gente achou na pandemia que seria pontual, o excesso de telas está te fazendo você ficar cada vez mais isolado. Hiperconectado, mas isolado, né? Então, a probabilidade, por exemplo, né, de as pessoas reduzirem a sua frequência
de se alimentarem fora de casa, compras fora de casa. Isso vai ser cada vez mais recorrente por conta do excesso de telas, ou seja, eu resolvo tudo dentro da minha casa. Agora você está falando de tela, vem uma coisa. Recentemente, o Brasil, agora a gente vive a lei da proibição dos celulares em sala de aula. Eu não sei se isso se aplica à universidade, acho que não, né? Não, é só para a escola normal, né? Acho que ensino médio. Mas como é que isso, quando vocês estudam isso, porque para o governo falar isso, já tem um estudo muito significativo em cima disso, não foi inventado por alguém, olha, eu acho que vamos proibir o celular amanhã. Tem um estudo nisso, a educação. Como é que vocês, num ambiente plural, num ambiente extremamente enriquecido de ideias, né? Que você trabalha com jovem, né? Aquela loucura, pujança, loucura, o querer mudar o mundo, todos conectados. Como é que vocês lidam com isso dentro da Unesp? Veja, a gente está vivendo uma ruptura muito forte da educação no mundo, né? Então, nós não estamos falando só da Unesc, mas estamos falando de uma conjuntura social que está sendo modificada e se acentuou significativamente na era pandemia, né? Por quê? Porque nós fomos obrigados, né? Ou pressionados para ter uma mudança muito mais intensa e rápida num curto espaço de tempo. A gente não teve muito tempo para planejar, né? Por mais que antes, em 2018, 2019, já tinha-se um anúncio de que a indústria 4.0, as inteligências artificiais seriam cada vez mais fortes a partir de 2030, 2026, enfim. O que aconteceu em 2020, a gente teve de correr contra o tempo, né? Isso tudo faz com que a gente não tenha tempo para criar um comportamento orientado para o uso das novas tecnologias. A gente simplesmente se adapta no meio do processo, né? Nós somos abduzidos para abduzidos. Né? Como se você fosse transportado para uma outra realidade e não fosse preparado para isso. E aí tudo vira vislumbre. Né? A gente se vislumbra com as novas tecnologias, porque elas são preparadas para nos atrair. Às vezes a gente tem noção de que a gente não consegue acompanhar. É isso que a gente sabe, assim, aquela coisa de eu preciso. A inteligência artificial mesmo está numa insanidade. Sim, e isso acontece com todas as faixas etárias, né? Hoje eu, por exemplo, sou a geração, acredito que tu também, da geração da transição em que aconteceu tudo. Eu sou da época da carta. Por mais que não pareça, mas eu sou da época da carta, do telefone também mandei carta. Com fios, né? É verdade. Eu lembro do telefone que meu pai teve de fazer um consórcio para ter um telefone, né? Eu lembro disso. E estamos falando, mano, de 30 anos atrás, né? De algo assim muito recente. E o que aconteceu? De repente, nós fomos condicionados a estar nesse novo mundo, né? E trocar mensagens de um modo muito mais rápido e entrar numa rede social digital, porque a nossa rede social era presencial, era roda de chimarrão, era roda de conversa e tal, e de repente você é colocado numa vitrine mundial e que todo mundo tem curiosidade da tua vida, exceto aqueles que utilizavam a revista Tititi para poder saber o que acontecia na vida dos outros, né? Aquela história das cartas, né? O álbum de cartas, enfim. Então, hoje, a gente está com a vida muito exposta nas redes sociais. Então, o excesso de telas, ele te convida, ele está o tempo todo te atraindo e te está dando um movimento e te preparando para você não parar para pensar. Tá. Por isso todo mundo tem opinião para tudo, você acha? Tudo, e tem uma visão muito rasa das coisas, né? Então, a tua timeline no teu WhatsApp, no teu Instagram, por exemplo, ela tá te provocando que tu não pode ficar mais do que X segundos atento a um vídeo, por exemplo, né? Sim. E você tem que passar muito rápido e você não chega ao final nunca, porque tá sempre te colocando novos conteúdos. E na medida que você presta atenção numa determinada imagem, o algoritmo te traz outras imagens, porque é o efeito calor, né? Sim, e ele já começa a perceber as suas preferências. Então, assim, na medida que nós somos condicionados a ter esse volume de informações, automaticamente você reproduz isso na tua vida. Então você fica mais impaciente. Você sente isso, por exemplo, nas reuniões, sempre. Com professores, com alunos? Você sente isso? O tempo de atenção de um aluno de primeira fase, segunda fase, e não é só de primeira fase, mas assim, de todas as fases agora, é 45 minutos. Tá, de 4 horas sobra 45 minutos? Exato. Ou seja, você consegue prender a atenção de alguém
no máximo 45 minutos. Fora isso, a pessoa já começa a ficar desconfortável e nesse período todo ela já olhou o celular mais de 10 vezes. Isso para o professor não é um desafio cada vez maior? Na verdade, para tudo na vida, né? As pessoas, elas estão altamente dependentes das tecnologias, elas não vivem mais sem tecnologia. Tanto você pode fazer um exercício, se você sair daqui da emissora e ir para sua casa sem o seu celular, parece que você tá sem nada na mão, né? Então, a alta dependência virou vamos dizer assim, uma neura, né? Porque você se sente muito vulnerável diante de algo que você fazia tranquilamente sozinho, né? Você se mobilizava sem celular. Mas sabe o que eu falo também nisso também, de que você está falando? Nessa mesma corrente, tudo ficou muito próximo. Os nossos ídolos, que eram muito distantes, se você quiser mandar 100 directs pro Elon Musk, é capaz dele responder. Com certeza. Pessoalmente. Sim. Você entende? É uma coisa que era impossível você chegar em alguém. E acabou a novidade, né? Acabou a novidade, o encanto, porque tudo virou normal, né? Tudo virou muito próximo. E aí que está o grande desafio de você bloquear a criatividade da pessoa. Porque ao mesmo tempo em que está tudo na mão, porque nós provocamos isso, né? Se você olhar a evolução das sociedades, quando estamos na sociedade 1.0, era aquela que eu pegava os meus equipamentos e era da sobrevivência, né? Eu tinha que comer, plantar para comer. Depois, a 2.0, eu já tenho as máquinas agrícolas, que já facilitaram um pouco a minha vida. Depois, na 3.0, já veio a máquina a vapor, né? Que aí vem a Revolução Industrial. Depois vem a 4.0, que é muito recente, e vem a automação na indústria. E a 5.0, a inteligência das coisas, ou seja, a era da inteligência agora traz tudo pronto. E aí eu pergunto, né, que essa é a grande dúvida. Em todas essas sociedades, né, a evolução da sociedade, a tecnologia da informação, ela caminhou, ela teve o seu percurso transversalmente nisso tudo. Agora não, né? E que mobilizou naturalmente a forma como nós interagimos uns com os outros. A forma como eu e você nos comunicávamos há 30 anos atrás tinha o tempo da espera, né? Eu lembro que quando eu escrevia uma carta, eu levava 20 dias, 30 dias para ter a resposta. E aquela espera, acontecia muita coisa na minha vida, mas o tempo parava naquela carta. E quando eu recebia o retorno, eu reproduzia de novo uma nova informação. E essa troca, ela era nutrida pela minha capacidade de imaginação, afetos. Eu expressava muitas emoções nesse período, né? Porque a espera, ela é muito interessante, ela é muito importante. Ela nos provoca uma série de expectativas, mas também de emoções. Na medida em que essa espera, ela começa a se encurtar, né? E isso foi por conta das novas tecnologias, tu não se surpreende mais com as coisas. E aí a tomada de decisão, a forma como você interage um com o outro tem que ser em tempo real. Caso contrário, você está sendo julgado pelo emissor de que você está displicente, que você não está se importando com a informação que ele está te dando. E aí, isso tudo as tecnologias te condicionaram. Antigamente, o WhatsApp ele não tinha aquele risquinho azul, né? Agora tu tens a condição de tirar aquilo ali para dizer para a pessoa, olha só, eu preciso do meu tempo. Eu respondo a hora que eu quiser. Mas como é que você treina, por exemplo, o corpo, os professores? Né? Porque existem professores que têm mais de 30 anos de casa, que vivem momentos diferentes, que discutem o que nós estamos discutindo. Só que muitas vezes o aluno, ele não vai discutir o que nós estamos falando, não está nem aí para isso. Porque a tecnologia é o mundo dele, é onde ele foi inserido, é onde ele vive, e para ele é a única verdade que ele tem. Sim. Como é que você, faz com que isso entre na mente do docente e que ele transmita e consiga conversar com esse aluno de 18 anos que está entrando agora? Então, ali na universidade a gente tem um processo de formação permanente de professores, né? Com uma programação anual que convida os professores a refletirem sobre temas diversos. Tem trilhas ali direcionadas para isso. Inclusive, terça-feira nós estávamos discutindo sobre inteligência artificial, né? Que hoje há uma grande
um dilema, né? Uso o ChatGPT, agora o DeepSeek, enfim, outras tecnologias que estão surgindo por aí. Na sala de aula, uso, não uso? Veja, não dá para resistir a essas tecnologias, elas estão aí, né? A forma é como eu posso utilizar essas tecnologias de uma forma consciente, ética, segura, respeitando o uso da informação que está vindo ali, né? E se a gente olhar para a inteligência artificial como um todo, ela reproduz aquilo que está na rede, aquilo que é colocado, informação do meu intelecto, do teu, né? Que a gente vai nutrindo a rede e ela vai se calibrando, vai se aperfeiçoando. E se eu não sei usar isso, se eu não sei criticar isso, se aquela informação ela é verdadeira ou não, eu estou reproduzindo aquilo que uma máquina está me dizendo e eu não tenho um senso crítico para dizer se aquilo ali está correto ou isso é uma fake news. Ou talvez é uma informação que ele pegou de algum lugar e que não sabe dizer a fonte. Eu já fiz isso. O professor tinha que se preocupar com a Wikipédia uma vez só, né? No máximo que ele se preocupava. Exato. Né? Antigamente era Barça, né? Depois agora a Wikipédia. E agora tá vindo a IA com uma enxurrada de novidades, né? E ela se reconfigura, né? Ela é degenerativa, regenerativa, então ela vai aprendendo, né? A máquina vai aprendendo. E aí, como que eu vou lidar com tudo isso? Não dá para mim poder resistir. Mas o texto IA, quando você... A Maia tá aqui do lado, ela sabe. O texto IA é muito verborrágico, o texto da IA, assim. Você pega o texto da IA, ele tem uns inigualáveis, umas palavras assim, ele tem um floreio. Tem. Né? Você olha pro texto daí, você vê, peraí, isso aqui tá estranho. Esse texto tá estranho, sabe? Ela tem uma frieza, né? Ela tem uma frieza, mas ela tem, assim, alguns padrões. Tem, ainda tem. Ela ainda tem. Só que na medida que tu calibra ela, e ela começa a aprender como você escreve, daqui a pouco ela tá escrevendo como você. Né? Tem os prompts orientados para isso, né? Então, assim, como é que a gente vai lidar com esse novo mundo? E o que vai ser me requerido como ser humano, considerando todas essas tecnologias que estão à nossa disposição? Você consegue evoluir essa discussão para um aluno? Sim. Você consegue fazer com que isso chegue nele de uma forma efetiva, que ele desenvolva senso crítico? Sem dúvida. Não é um problema isso? Não, eu acredito que os jovens, eu acredito que dependendo da faixa etária, né? Eu acho que nós precisamos, como seres humanos, entender o nosso lugar nesse planeta, né? Afinal de contas, se a gente não se adaptar, nós vamos ficar desocupados. Essa é a máxima, né? E assim, eu não acredito que as profissões elas vão desaparecer, mano. Que muita gente diz, muitas profissões vão desaparecer. Eu digo que as profissões serão ressignificadas. Porque sempre vai precisar de um jornalista. Sempre vai precisar de um mecânico. Nós vamos sempre precisar de uma pessoa que faça higienização de ambientes. Só que vai ser feito de um outro modo. Então, qual é o meu papel como ser humano? Me adaptar às novas realidades para que eu esteja preparado para lidar com o mundo. Simples assim. E para essa nova adaptação, eu preciso aprender com essas oportunidades que estão na minha frente. E por isso que eu questiono quando muitas pessoas dizem, o ensino superior vai acabar. Eu disse, não. Muito mais será requerido a formação superior. Porque você vai precisar ter o senso crítico da realidade. E quando que eu consigo um senso crítico? Quando eu consigo entender aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é coerente, aquilo que é incoerente, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. E como que eu faço isso? Lendo, me apropriando, não tem outra. Eu acredito que as máquinas, elas são adaptáveis, né? No sentido de serem programadas. O ser humano, ele precisa aprender. Né? E isso nós somos seres humanos desde quando. Hoje, mas para mim a universidade ela tem um valor só. Quando você sai dela sentindo que ela não foi suficiente. Porque se você passar por um ensino superior e falar que aquilo foi ótimo e maravilhoso e tá bom para você, para mim ela não serviu. Na verdade, né, mano, a experiência em si, ela precisa ser uma experiência significante, né? Que você chega ao final da formação e você diga assim, bom, que legal, eu entendi que até aqui eu precisei de uma ancoragem para me conduzir, daqui para frente é comigo. E eu sei como eu posso fazer com que os meus próximos passos sejam coerentes com aquilo que eu aprendi.
A universidade ela nunca vai ser suficiente para você, ela vai te abrir caminhos. E por isso que eu digo a importância do senso crítico, né? Porque na medida em que tu consegue desenvolver um senso crítico, que a racionalidade, a razão, né? Sobre aquilo que você faz e pensa da vida, isso te dá uma liberdade. Ou seja, eu consigo discernir se aquilo que o Mano está falando faz sentido e aquilo que não faz sentido. Se eu concordo ou se eu discordo. E o ato de concordar ou discordar, ele tem que estar alicerçado naquilo que eu nutri o meu cérebro de conhecimentos, informações que eu acumulei ao longo da vida. E isso faz com que eu consiga, né, transformar o meu próprio meio ou intervir no meu próprio meio a partir daquilo que eu aprendi. E se eu não me permito aprender, eu vou ser manipulado por outrem, né? Eu vou ser muito mais fácil ser uma massa de manobra. Sim. Então, quando eu tenho um conhecimento estruturado, eu consigo ter mais nitidez sobre as coisas que acontecem no meu entorno. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Comigo aqui ela, Gisele Coelho, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão da Unesc, doutora em administração, e tem tanto assunto para falar com ela rapidinho. Eu já volto aqui no Manos Radio Show. Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. Aqui na 92, comigo hoje ela, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão da Unesc, doutora em administração, Gisele Coelho. Estamos falando sobre, sei lá, ela falou que ela adora conversar sobre pessoas, né? E a gente tá falando sobre conflito, sobre liderança, sobre conhecimento. Eu já nem sei onde a gente parou hoje, né? A gente tava falando sobre IA, sobre transmissão, nossa, sobre o papel do aluno. Hoje, você falou uma coisa também antes, que eu escuto há muito tempo, de que a universidade, como nós conhecemos, ela vai acabar. Eu não vi ela acabando, eu não vi ela modificando, eu vi o número de vagas se ampliando, né? Quer dizer, pessoas que não tinham acesso à universidade hoje já têm acesso à universidade, conhecimento mais difundido. Como é que você enxerga, na tua maneira particular de ver a educação? Eu vejo ela como algo perpétuo, né? Perpétuo. Vou te dar um exemplo de mim, né? Eu já fiz administração, enfim, administração de A a Z, né? Acho que eu me reconheço desse modo, né? Mas agora eu tenho curiosidade de me desafiar em outras áreas do conhecimento. Tá, mas quer aprender o quê? Por exemplo, física quântica? Não. Umas coisas loucas. Tem dois sonhos, assim, né? Uma é letras. Nada a ver, né? Na área de humanidades. Do nada lá. Do nada. Estudar letras, né? Adoro entender essa questão da linguagem, sabe? Da formação. Mas não, da questão da linguagem, dos signos, dos significados da palavra, sabe? Eu sou muito curiosa para saber, assim, por que essa palavra é assim, a origem das palavras, né? E psicologia. A psicologia eu adoro. Também tá na minha lista. Sabe? De entender um pouco essa questão da mente, sabe? Do comportamento. Eu sou muito curiosa em relação... O que motiva as pessoas, você acha? Comportamento. Por que as pessoas agem desse modo e não de outro, sabe? Por que elas tiveram esse tipo de impulso e não de outro? Então eu sou um pouco assim, curiosa para saber essas coisas, né? Então gosto disso, gosto de filosofia também, né? Adoro entender e questionar as coisas da vida. Então me sinto assim nesse compromisso de ressignificar essa nova fase que a gente se permite viver. Então isso é tão interessante, por quê? Porque a gente não pode enxergar a vida da gente como algo assim, fiz, pronto e acabou, sabe? Eu me reconheço como um conjunto de significados que eles vão criando forma a partir dos objetivos que eu estabeleço para minha vida, né? E isso tem muito a ver com a felicidade. Quando a gente fala assim, a felicidade, né? A felicidade é onde você ancora os teus propósitos. Então, se eu estou fazendo aquilo que eu me identifico, que bom, eu estou no caminho certo, né? E estou fazendo a minha felicidade a cada minuto que ela está acontecendo na minha vida. E vai ter dias bons e dias maus. Então, assim, quando a gente fala, né, de que o ensino superior, ele pode acabar, eu não acredito. Por quê? Porque
cada vez mais, aquilo que nós estávamos conversando no primeiro bloco, né? Nós estamos sendo provocados a se atualizar para poder responder à velocidade que as coisas acontecem. E as coisas acontecem com um pano de fundo muito forte, que é a tecnologia da informação. Né? Nós recebemos a informação de uma forma muito mais rápida, né? E aí quando você de repente se dá conta, está sendo lançada uma nova tecnologia que você vai ter que aprender a lidar com isso. E isso não manda recado, ele simplesmente chega na tua porta e diz assim: e daí, mano? Alguém inventou e deu, né? O que você vai fazer com isso, né? Um dia me disseram que tinha uma tal de Alexa, né? E de repente a Alexa está na casa de várias pessoas. E tem gente chamando Alexa em todos os lugares, achando que tem Alexa em todos os lugares. E a vida é muito dinâmica, né? Então, como é que eu vou lidar com essas novas tendências? Mas também a gente está vendo que o mundo está com sérios problemas climáticos, sérios problemas ambientais, escassez de uma série de coisas. Veja, os problemas societais, os desafios societais, eles estão aí e serão cada vez mais necessários a nossa consciência. Como que a gente vai lidar com tudo isso, ciente de que isso está batendo na nossa porta também? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia se desenvolve, os problemas societais acompanham. E aí a gente vai precisar olhar para tudo isso e dizer o seguinte: o que eu vou fazer com esse negócio todo? Então, aí o conhecimento estruturado, que aí entra, né, a graduação, uma especialização, que é uma atualização, um mestrado, um doutorado, né, que aí a ciência estruturada para poder resolver problemas complexos, vai ser cada vez mais requerido de mim e de todas as pessoas mortais, né, que se prezam buscar uma vida equilibrada, economicamente falando. Agora sim, enquanto instituição, vocês são provocados, diariamente. Sim. Sobre muitos temas, né? Sim. Desde a opinião até ajudar a resolver problemas ou intermediar ações. Sim. Vocês têm braço para tudo que é lado nesse sentido. Como é que vocês conseguem classificar a importância de cada tema, entender isso como relevante, né? E principalmente determinar dentro da Unesc qual a força que vocês vão desprender para cada uma das ações? Primeiro a gente precisa entender comportamento, né? Como é que as pessoas estão, para onde as pessoas estão indo. Então, falar de educação, você precisa entender como as pessoas pensam e o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, estar atualizado para as tendências, macro tendências, isso é fundamental. A educação, ela não funciona, né, do acaso. Ela está entendendo todas as variáveis que acontecem em todas as áreas do conhecimento, que o conhecimento já evoluiu e aquilo que não evoluiu, e como que a sociedade está reproduzindo isso, né? E a universidade, ela se nutre pelo comportamento social. Então, como que a nossa região se desenvolveu nos últimos 20 anos? O que o cenário está demandando, né? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Então, a universidade, ela é uma representação da sociedade. Ela é a foto da sociedade. Uma universidade, ela não é universidade sem ter a sociedade conectada a ela. Então, há um processo, eu sempre digo que há um processo de ir e vir, né? A gente precisa estar entendendo o que a sociedade está fazendo e como ela está reproduzindo as diferentes variáveis da vida, para que a universidade possa propor novas formas de pensar, propor novas formas de conviver. Muitas vezes vocês provocam, né? Muito, ela define tendências. Vocês vão lá e provocam. Vamos falar disso agora, né? Sim, como eu estava, antes de entrarmos aqui, né, na entrevista, a gente estava falando daquele laboratório de pesquisa que olhou a questão de um problema, né? O que a gente vai fazer com a espinha do peixe, de uma tilápia? A gente joga fora, ou vai para um aterro sanitário, né? É assim que a gente faz. E aí, de repente, uma pesquisadora pega a espinha da tilápia e transforma em 2 produtos de alto valor agregado. Ou seja, aquilo que ia para o lixo, ela transformou numa resina para a questão odontológica, que custa, em média, R$2.000 a grama. Nossa, né? É de graça. E aí, a pele da tilápia, ela transforma numa membrana para curativos de feridas profundas ou qualquer outro tipo. Então, assim, a carne da tilápia, que em que pese o fato era o maior valor agregado do peixe, se tornou o menor valor.
Então, isso é a importância da universidade. Ela transforma a realidade a partir da própria realidade, onde ela entende aquilo que não tem, ou ela entende os desafios que estão postos e cria soluções para poder melhorar a condição de vida das pessoas ou criar novas oportunidades. Agora uma pergunta muito interna, porque, por exemplo, assim, ó, cada curso, cada setor, cada braço, eu não sei como é que vocês dividem, né? Porque é 1 milhão de coisas. Sempre vai achar que a sua pesquisa, que é a mais sua importante. demanda é a mais importante. E você fala de conflito, de gerenciamento de pessoas. Sim. Como é que aí eu quero saber como é que vocês lidam com isso, né? Porque essas demandas também vão chegar. Vamos investir nisso, investir naquilo, precisamos dar mais atenção para isso. Sim. E daí? Mano, a gente está vivendo uma era muito interessante. Porque assim, ó, eu sou muito empolgada com os desafios. Que novidade sabe? você gosta? Assim, que apresenta coisa nova? Adoro. Assim, E o que acontece lá na instituição? Da instituição, acho que nas universidades como um todo, né? Uma área do conhecimento, ela não consegue se esgotar sozinha. Já começa por aí, né? Hoje, diante dos desafios que a gente tem na vida, por exemplo, vou estudar um DNA, né? Ou vou estudar um problema ali qualquer, da espinha da tilápia. Essa espinha da tilápia, a pesquisadora teve de estudar, né? Primeiro, a estrutura do animal ali, que é o material, né? E ela foi entender um problema lá na odontologia, na área da saúde. Então, uma área de engenharia, que é materiais, se fundiu com a área da saúde. E daqui a pouco, em duas situações, tanto na questão odontológica quanto na questão da enfermagem. Aí entra a biologia também. Então, a gente começa a perceber que cada vez mais a gente começa a entender que nós vivemos numa estrutura complexa de sociedade. E um conhecimento, ele não resolve, ele não dá conta de resolver os problemas da vida. E como é que você estimula essa cooperação interna? Porque você tem que estimular isso. A pluralidade. Você tem que dar energia para isso acontecer. A professora Luciane Sereta, ela tem estimulado muito a gente a entender o lugar da universidade, que é um ambiente plural de ser, né? Ou seja, o pensamento diverso e diferente não significa que ele é errado, mas ele completa. E essa consciência, né, de lugar, que é a análise, o lugar da crítica, você precisa saber que, por mais que você tenha uma visão de mundo estruturada dentro da sua linha do conhecimento, sua área do conhecimento, ela não vai ser suficiente para responder todas as perguntas que se tem a respeito disso. E aí você precisa ter o desenvolvimento de uma visão mais humilde, né? Que na ciência tu precisa ter humildade, né? Para entender que você vai precisar de uma outra área do conhecimento para dialogar contigo. E isso não está posto, isso tem que ser construído. Então, nós criamos ali ambientes de discussão, fóruns na universidade, para fazer com que os pares dialoguem entre si e consigam construir possibilidades para poder encontrar os seus pontos de convergência e de divergência. Mas isso é lindo, né? Mas maravilhoso. Quando você fala nessa teoria, ela é maravilhosa, mas daí você chega na gestão das pessoas. Sim. Que tem o ego, tem um brilho, tem a puxada de tapete. Bom, aí que é inerente ao relacionamento humano. É outro cuidado que você tem que ter. Muito, porque quando você lida num ambiente onde emana, né, a questão, porque a vida do professor, ela é solitária, né? E aí a gente tem que entender que a educação, na sua série histórica, ela constrói o professor como alguém solitário. Ele é o autor, mas ao mesmo tempo ele tem o poder naquele ambiente, naquele status que ele construiu. Bom, isso continua em qualquer lugar do mundo. Ocorre que esse mesmo professor, ele é condicionado a ter uma visão e uma postura multidisciplinar, né? E aí a gente cria, né, estruturas de gestão, de governança, para fazer com que metodologias ativas de aprendizagem, elas sejam construídas de modo colaborativo. E aí, por isso que a importância das formações permanentes de docentes, né? Onde os currículos dos cursos, que são a famosa matriz curricular, né? Ela constrói uma dinâmica de que muitas vezes eu preciso dividir espaços com o meu outro colega para discutir o mesmo conteúdo e a gente conseguir desenvolver uma competência no estudante para que ele saia melhor do que ele entrou. Mas as rupturas existem? Bom, existe muito choque de cultura, de essência? Sim, nós estamos falando de ser humano.
humano, né? Bom. E isso faz parte. Ocorre que o próprio ambiente, ele faz você entender que se você não caminhar com o outro, você vai ficar sozinho. Então, quando eu falo que a universidade é o retrato da sociedade, nós estamos falando de que lá dentro nós temos pessoas que têm sonhos, que têm projetos, enfim, e que vão aprender a conviver de maneira conjunta. E isso não está posto, isso é construído. E isso, os mesmos desafios que nós temos dentro de casa, por exemplo, quando a gente decide morar com alguém, né, que é diferente, esses mesmos desafios da convivência acontecem dentro de uma universidade, dentro de uma igreja, em qualquer lugar. Por quê? Porque ali as pessoas estão querendo construir o seu lugar ao sol. Né? Construir sua identidade. E o processo de desenvolvimento de uma identidade, muitas vezes é preciso entender como é que o outro funciona. E aí voltamos ao primeiro bloco, né? Que eu não tenho a paciência de entender como o outro funciona, né? Conhecer o outro na sua originalidade. Uma vez, às vezes, o outro não deixa eu conhecê-lo por uma questão de segurança, aí ele cria esses bloqueios. Outra, eu também não me permito entender como é que ele funciona, qual é a lente, a visão de mundo que cada um enxerga o seu contexto. Mas o cientista em si, eu vejo no geral que ele não tem compromisso com o erro. O cientista, ele se condiciona à tentativa, né? Muito. Ele tem isso nele, né? Vive das hipóteses e proposições. Ele vive de hipóteses. É diferente, né? Ele não... Vive. O erro faz parte do processo dele, ele sabe disso. Ele né? precisa se permitir errar. Ele vai ter que contestar, inclusive, aquilo que ele encontrou. Ele vive da dúvida. Mesmo que seja um acerto, ele vai dizer, ok, mas peraí, isso não, aqui... mas tem alguma coisa ainda que não tá, que pode ser aprimorado. Então a ciência, ela nunca, ela se esgota em si. Sim, né? Até porque a ciência em si, ela está sempre evoluindo. Inclusive, tem muitos artigos científicos de que o próprio autor, depois de anos, ele volta a contestar aquilo que ele mesmo escreveu. Ele revisita, né, suas ideias. Ele revisita. Diz assim, não, olha, vamos repensar aquilo que eu escrevi há 10, 15 anos atrás ou há 5 anos atrás. Enxergo esse mesmo assunto de uma forma diferente. Isso é lindo na ciência. Porque você se permite entender que naquela oportunidade você não tinha todas as variáveis na mão. Né? E na medida que tu vai avançando, tu vai conseguindo construir um quebra-cabeça. Eu sempre digo que a ciência, ela é um quebra-cabeça que nunca está pronto. Mas o que te tira do sério, você, Gisele? O que tira você do sério? Pô, tudo bem, eu tô falando um monte de teoria linda, bacana, gestão de pessoas, mas todos nós temos um pontinho que tira a gente do sério. O que tira do sério você profissionalmente? Não pessoalmente, profissionalmente. Falta de lealdade. Lealdade, assim, uma pessoa que... E pessoas que queiram me testar. Sempre tem, né? Sim. Sempre tem. Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Você sente o ambiente? Sim. Assim. E tenho facilidade de identificar quando alguém está me testando ou está mentindo, né? Então, eu estudo comportamento. Então, eu começo a fazer leituras, né? Então, isso me incomoda. Sabe que eu não confio muito em quem não olha no olho, né? Já começa por aí. Quando o cara não consegue... Primeiro fato, o cara já não consegue te olhar no olho. Sim. E pra mim já tem alguma... ali já é o primeiro... mas tem gente que não consegue porque é tímido mesmo. Mas tudo bem. Você tem... mas... E aí, como eu sou muito original, né, eu gosto muito dessa coisa, como você fala, do olhar no olho. Eu sou muito intensa, sabe? Eu gosto de... e verdadeira. Então, quando eu vejo que a relação, ela não é genuína, ou porque a gente gera expectativas do outro, então eu já não gero expectativas. A todo tempo, né? Na verdade, né? Sim. Até subconscientemente a gente gera, né? Sim. É meio inevitável. Sim, né? mas o que eu tenho feito, né? Eu parto do pressuposto de que as pessoas, elas precisam conquistar, né? E aí o processo de conquista, ele se vale de vários elementos, né? A forma como você respeita, a forma como você cuida, a forma como você acolhe. E isso são nas sutilezas. E às vezes eu percebo que muitas coisas, elas não são valorizadas hoje nas relações humanas, né? E esse detalhe, né, da lealdade. O quanto que eu realmente posso confiar em você, em alguém, né? E isso está sendo caro. Está sendo caro,
né? Como eu posso confiar em você? Como eu posso dar a chave, né, de algum projeto e saber que você vai me entregar naquele mesmo, com aquela mesma energia que nós começamos a caminhada. Tesão que a gente começou a fazer o negócio, né? Porque às vezes, o que eu percebo, mano? As pessoas, elas têm dificuldade de lidar com a frustração. Tá, uma frustração que de não conseguir chegar, do peso da caminhada. Porque nem tudo que tu começa, ele vai ser mar de rosas. Mas isso eu acho que faz parte, né? Porque tem gente que não vai querer caminhar com você levando peso. Não vai, mas aí entende que a vida, ela tem, na verdade, assim, quando você está num projeto, quando você está construindo alguma coisa, vai ter dias que serão extenuantes. Vai ter dias que você vai chegar, biologicamente falando, exausto. Sim. Mas isso não significa que você precisa desistir de algum projeto, de alguma coisa. Não significa que eu vou atribuir essa situação a você. Mas se encerra ciclos bem, por exemplo, assim, chegou a hora, e quando eu falo você profissionalmente, né? Não é pessoal, mas dizer, olha, pessoal, aqui vamos ter que encerrar esse negócio, acho que chegou no nosso limite, e porque eu imagino que isso deva acontecer muito também dentro da universidade. Tem muita coisa, pessoal, agora vamos ter que acabar com isso aqui não condiz mais. Eu não sei, eu não consigo falar assim de uma forma muito mais estruturada para ti, porque eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não encerro tantos ciclos. Tá, as coisas continuam assim. Eu tenho uma facilidade de me adaptar a diferentes situações e tenho facilidade de construir relações. Até porque eu entendo que o outro, ele tem a sua originalidade. Então eu preciso entender que o outro, ele é assim, ele não pode mudar porque eu quero que ele mude. Entendesse? Então isso me faz eu perdurar nas relações por muitos anos. Você é tolerante, então? Muito. Muito tolerante, Resiliente também. Assim, muito. Ao jeito que cada um tem que ser. Muito. Mas isso também é inerente à sua função de pró-reitor. É necessário ou não? Faz parte. Precisa. Tem que estar lá Precisa. Um dos chequezinhos tem que estar lá, isso aí. Eu acredito que a gestão em si, ela requer isso, né? Ela requer. Mas eu tive que desenvolver isso ao longo da vida. Mas você escuta bem? Você aprendeu a escutar bem? Sim. Você consegue, sabe assim, peraí, vamos ouvir primeiro e ver entender esse negócio. Consigo. Consegue? Consigo. Tá dizendo que você escuta bem. Consigo. Até porque muitas vezes a tua função não é dar opinião, né? A tua função não é resolver um problema, a tua função é realmente entender e escutar, agora a gente precisa... E acolher e construir pontes. Tá. Eu entendo que o bom gestor é aquele que acolhe e constrói pontes. Nem sempre você vai ter o sim na sua mão, né? E aí você precisa ter a inteligência socioemocional para dizer um não estruturado. Não, bonito isso aí. Nossa, que frase. Você tem que ter inteligência emocional para dizer um não estruturado. Exato. Essa frase eu vou levar comigo. Assim. Exato. O que é um não estruturado? Um não estruturado é tu construir com a pessoa as condições objetivas para que ela entenda que aquilo que ela está trazendo não é oportuno. Tá. Ou não é possível, ou não é viável. E não é por uma mera conveniência de que eu não quero aprovar. Não gosto pessoal. Porque... E aí é interessante, né? Nós estamos numa instituição, eu aprendi isso muito com a reitora e, enfim, com toda a nossa equipe, que nós lidamos com uma instituição que não é nossa. Quando o negócio é meu, tem muitas decisões que elas são condicionadas à minha vontade ou não de fazer. Quando eu estou numa instituição que ela não é minha, alguém vai ter que continuar esse legado, né? E aí esse processo, ele não pode ser uma decisão arbitrária, tipo de cima para baixo, ele tem que ser consensual, né? Por quê? Porque tem uma série de situações que acontecem naquele momento que a gente vai ter que botar na mesa, né? O dia, daqui 10 anos, daqui 5 anos, quando alguém estiver no nosso lugar, como é que ele vai avaliar essa decisão? Né? Então não pode ser uma questão muito pessoal, né? É claro que, dependendo da situação, você precisa dizer isso não faz sentido. Até porque tem solicitações e tem solicitações. Mas você muda de ideia facilmente? Não é um problema para você? Não é um problema. Não é dizer, beleza, a gente entendeu que nesse momento não era viável, mas peraí, vamos repensar agora. Exatamente. O negócio agora podemos ter outro olhar para isso. Sim, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito na instituição, e a reitora nos evidencia, nós não temos compromisso com o erro.
né? Nós temos o compromisso com a verdade e com a responsabilidade de fazer bem feito. E algo que sim, que me representa muito, né? Fazer bem feito desde a primeira vez. E aí isso implica também numa decisão. Você tem jeito de que não faz as coisas pela metade. Não. Você tem... Só olhando pra você já dá pra... Não, de verdade, sabe assim? Não. Se é pra fazer, não vai sair pela metade. Não pede a coisa pra ti, né? Que pela metade não vai sair, né? Quer ver eu brilhar os olhos? Tu me dá um desafio assim, impossível. Uma puxa mesmo, assim, um problemão pra resolver. Pode me dar. Você gosta? Eu adoro. Desse que você gosta, assim. Quem convive comigo sabe, eu brilho os olhos, viro noites afora. Esse aqui que não dá pra resolver, tá? Esse aqui que eu quero. Dá pra mim. Vamos fazer esse negócio. E pra mim não dá. Eu adoro isso. Pra mim também essa frase não existe. Não dá. Essa frase não faz parte da minha vida, tá? Não dá, não, peraí. Eu posso dizer o seguinte, olha, não é que não dá. Talvez a gente possa fazer algo de uma forma diferente, mas vamos tentar dar. De alguma forma vai dar. De alguma forma vai dar. Então, assim, o impossível, ele não existe. O que existe é a minha vontade de querer fazer as coisas acontecerem, né? E aí isso me incomoda também. Eu acho que é uma das outras coisas que me incomoda. Alguém chegar pra mim assim, não vai dar, é muito difícil. Não diz pra mim que é difícil. Eu também não sei como. Então eu me sinto uma autodidata, mano. Tudo eu me meto a fazer. Mas na verdade você aprende pra alguém dizer, pra ninguém dizer pra você que não dá pra fazer, e viro noites pra aprender. Eu sei fazer esse negócio, não vem dizer pra mim que não dá, que... Na verdade, assim, eu até não compro, não entro em embates, sabe? Eu não entro em embates, eu vou lá e faço. Tá, vai lá e resolve, Deus. E aí quando as pessoas perguntam, mas como que isso fez? Não, eu fui lá e fiz. Eu fui lá e fiz, Deus. Né? Então, assim, por quê? Porque talvez isso não esteja correto. Mas eu tenho esse ímpeto, né? De dizer o seguinte, poxa vida, faça as coisas pelo exemplo. Tá. Entende? Então, e isso eu levo para qualquer coisa da vida. Alguém me pediu para carregar uma mala, alguma coisa mais difícil que não está no meu escopo, não me cai as mãos de ir lá fazer. Vamos embora, né? Não tem problema. Então, até que a minha carreira profissional, ela se deu justamente por conta disso. Eu sempre me reconheci Severino. Lembra do Severino, né? Mas daí você vai ter que vir aqui outro dia falar da carreira profissional que acabou, fia. Uma hora só não deu tempo pra nada. Meu acabou. Deus, a gente nem começou a conversar. A gente nem falou da carreira profissional, né? Então, pra entender assim, como é que você tá, onde você tá. Mas passou. Um dia a gente volta aqui. Não, você está convocada pra gente falar. Aí eu quero falar só da carreira profissional. Eu legal. quero falar de escolhas, tá? Sim. Porque quando você fala, quando você tá falando hoje, você é pró-reitora, parece que tudo deu certo. Eu acho tão lindo isso. Porque a gente sempre conta as histórias que deram certo na nossa vida. Só que são as que não deram, que nos moldaram de verdade, né? São as escolhas, as teimosias. Bom, aí tem muita coisa pra gente conversar. Gi, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E quero te dizer assim, se eu estou onde eu estou hoje, foi justamente por conta desses elementos que eu te falei. Tá. Né? Para mim, tem coisas que têm muito valor, né? E a gente não brota. As coisas, elas são construídas, né? Então, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui conversando contigo, né? Não imaginava... Bom demais, baita papo. E espero que tenhamos outros momentos para poder conversar e refletir sobre as coisas da vida, porque eu acho que a gente precisa ter momentos assim, né, mano? Porque assim, a gente passa tantas horas em cima de uma tela e a gente para de refletir sobre aquilo que importa, né? Que é a vida. E isso não acontece do acaso. É verdade. Né? Professora Gisele Coelho, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão da Unesc, doutora em administração. A gente nem falou das escolhas boas e ruins dela. Ela vai voltar. Professora, obrigado. Muito obrigada, mano. Desejo aí uma caminhada aí de muito profícuo em 2025. Com certeza. Estamos começando o ano, né? Cheio de energias e... O ano começou agora. O pessoal começou a aula agora, começou o ano. Brasil, né? Sim. Mas assim, desejo para todas as pessoas que estão nos ouvindo também um excelente ano, com excelentes escolhas, né? E que a gente possa fazer acontecer da melhor forma possível. Obrigado, professora. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos. Eu, diferente da Gi, eu gosto do embate, eu gosto de uma briga. Eu adoro uma briga. Mas eu gosto. Ela já não é mais polida, né? Tá bom. A música